conforme a hora, o dia, a oportunidade para poder chegar, adentrar aí no ar. Bem-vindos à minha casa. Muito bem, muito bom te ver por aqui, de poder recepcioná-lo aí. Bem-vindas! Eita, coisa boa! Muita coisa boa mesmo dentro de pouco tempo. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Mantenha-se atualizado e informadíssimo acerca dos seus direitos. São dicas, são mini pílulas do direito, do seu dia a dia, da sua responsabilidade, dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus direitos, dos empregados e empregadores do Brasil. Vamos que vamos! Agora, primeiro, compartilha, comenta, dê o seu like, o seu joinha, levanta da poltrona, folgado. Ei, não esquece não, rapaz. Vamos que vamos ao artigo 484. Vamos comentar artigo por artigo na CLT. Artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá o quê? A indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Durante a tramitação de uma rescisão indireta do contrato de emprego na Justiça do Trabalho, o empregado pratica uma irregularidade prevista no artigo 482 da CLT, ensejando que a sua dispensa por justa causa. Reconhecida o que a culpa recíproca na rescisão do pacto laboral, o empregado faz jus 50% do aviso prévio e 13º salário e férias proporcionais, de acordo com a súmula 14 do Tribunal Superior do Trabalho. Em tempo, cumpre salientar que o artigo 18 da Lei 8.036 de 1990 assevera que, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho. E no parágrafo 2º da referida lei, ressalva que, quando ocorrer despedida por justa recíproca, culpa recíproca ou força maior, reconhecido pela Justiça do Trabalho, o percentual será de 20%. O artigo 484-A, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Por exemplo, temos aí o inciso 1, por metade, a linha A, o aviso prévio, se indenizado, e B, a indenização sobre o saldo dos fundos de garantia do tempo de serviço previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Entretanto, a Lei 13.467, de 2017, acolheu o que já se praticava no dia a dia quanto a evitar o pedido de demissão que não permitiria ao empregado acesso às indenizações e às liberações dos depósitos do FGTS, amparando-se próximo aos instrumentos utilizados na dispensa por culpa recíproca, previsto no artigo 484 da CLT. Os acordos poderão ser formalizados com a paga de metade do aviso prévio indenizado e quitação das demais verbas trabalhistas, férias, 13º e outros créditos. Do fundo de garantia do tempo de serviço caberá ao trabalhador a multa de 20% e limitando os saques em até 80% dos depósitos. Essa modalidade de extinção contratual não autoriza o recebimento do seguro-desemprego. É importante registrar que esse tipo de rescisão contratual não será efetivada caso não seja aprovado pelos empregados e empregadores em comum acordo. Artigo 485.
Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se refere os artigos 477 e 497. Não sendo uma empresa individual, se as atividades paralisarem, terá os mesmos direitos das hipóteses que ocorreram dispensas sem justa causa, ou seja, receberá aviso prévio, férias vencidas e proporcionais a 13º e a liberação nos depósitos sem multa de 40% do FGTS. Você pode acompanhar também o seu fundo de garantia através de acessar o próprio site da Caixa Econômica Federal. Você pode acompanhar também o seu FGTS ou fazer uma consulta imediata na Caixa se está sendo depositado direitinho o seu FGTS. Ou você pode acompanhar através do seu próprio aplicativo do smartphone. Há essa possibilidade. Hoje os recursos da tecnologia, se a pessoa tiver alguns critérios, não precisa ser mirabolante conhecimento informático, você pode fazer um cadastro online no seu site. Até mesmo o banco disponibiliza alguns recursos na internet. Quando você entra na internet, você vai ter ali um lugar especial para você ver o que está acontecendo com a sua vida, o seu fundo de garantia. É possível hoje você acompanhar também através do Meu INSS. Você entrar nesse site, cadastrar, ter a sua senha, você acompanhar a sua pensão, a sua aposentadoria, é normal, na palma da sua mão. É fácil a acessibilidade. O artigo 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Para análise desse dispositivo, cabe-nos elucidar o significado da expressão factum principis. Trata de um vetusto casuísmo que ocorria quando o Estado monocárquico, representado pelo príncipe, influenciava diretamente nas atividades comerciais daquele principado. O fato é que a situação narrada ainda se reflete na atual legislação do trabalho, especificamente nos casos em que a administração pública federal, estadual ou municipal obriga a paralisação de atividades de trabalho, quer pela realização de uma obra, quer pela desapropriação ou oportunidade em que se verifica que aquele ato de inquérito restou prejudicado. Prejudicando quem? O empregador. Este, em segundo, poderá chamar a autoria o culpado pela sua possível inadimplência junto aos empregados que ajuizarem a ação trabalhista em face da sua empresa. Lembrando que essas modalidades não se afigura como exemplo de intervenção de terceiros. Tal prerrogativa processual é inaplicável ao processo do trabalho, além de ser classificação como exemplos próprios das contendas trabalhistas. Ademais, vale salientar que se o empregador prejudicado invocar o factus principis, consequentemente a Justiça do Trabalho remeterá os autos às varas da Fazenda Pública, da Justiça Comum competente para dirigir o conflito. Se for o caso, condenar o que a administração pública a pagar os salários devidos pela empresa aos empregadores. Artigo 487 do aviso prévio. Não haverá prazo estipulado. A parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da resolução com antecedência mínima, inciso 1, 8 dias,
se o pagamento for efetuado por semana ou em tempo inferior. Inciso 2. 30 dias aos que perceberem por quinzenas ou mês, ou que tenha mais de 12 meses de serviços na empresa. Parágrafo 1º. A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Entretanto, nobres senhores, como Minerva não surgiu da cabeça de Júpiter, o direito do trabalho, que foi transformado em texto legal em 43, veio do direito civil, convertido em lei em 1916. A própria CLT, no parágrafo único do artigo 8º, avisa que, na falta de disposições legais ou contratuais, o Código Civil atuará como sua fonte subsidiária, como também é reconhecido pertinentemente o Código de Processo Civil pode atuar como fonte subsidiária. No Estatuto de Bevilacqua, o direito das obrigações se firma nas declarações de vontade, matéria que nos servirá para definir a questão de natureza do aviso prévio nos contratos de trabalho. Observamos que um contrato inicia com uma declaração de vontade, ou seja, as partes contraentes apresentam seus sinais no sentido de realizarem o que? Um acordo, caracterizando a sinalagma. Da mesma forma, no término do contrato, as partes voltam a emitir sinais e declaram sua vontade de extinguir o pacto. Apenas ressalvando um detalhe: a declaração emanada pelo empregador ou pelo empregado necessita ser recebida por ambos, sempre dando ciência da intenção de extinção daquele contrato. Concluímos: a natureza jurídica do aviso prévio é fixada nas declarações recíprocas de vontade. Em cada parte demonstrará o que é sua intenção em terminar um contrato de trabalho existente. O aviso prévio será de 30 dias, resguardado a proporcionalidade a que estiver sujeito, com a contagem de tempo amparada pelo artigo 132 do Código Civil de 2002. Excluído o dia do começo, incluindo o do vencimento, súmula 380 do Tribunal Superior do Trabalho. Quanto aos trabalhadores que percebe por semana, valerá a regra da proporcionalidade nos termos dos inciso 21 do artigo 7º da Constituição Federal. O aviso prévio trabalhado exige que o empregado preste serviço, ou seja, permaneça trabalhando do momento da sua ciência até o final do contrato. O aviso prévio indenizado dispensa o empregado das atividades laborais, ou seja, não há prestação de serviço do momento da sua ciência até o fim do contrato. Entretanto, no aviso prévio trabalhado, a quitação das verbas rescisórias e sua consequente paga em até dias a contar do último dia trabalhado, no aviso prévio indenizado, a quitação também ocorrerá dentro de 10 dias a contar do final da prestação do serviço. O aviso prévio é uma declaração de vontade que emana dos interesses das partes e extinguir um contrato de trabalho. Em um aviso prévio indenizado independente da homologação das verbas rescisórias, que ocorre dentro de 10 dias, o término do contrato se convalida ao final dos 30 dias. Ou seja, o empregado permanece vinculado à empresa dentro desse período. E caso haja reajuste da categoria, por exemplo, haverá necessidade de proceder a uma rescisão complementar. Portanto, o aviso prévio indenizado simplesmente dispensa o empregado das atividades laborais, mas o contrato de trabalho perdura até o fim do prazo e integra a relação de emprego para todos os efeitos legais. Na aplicação, exemplo do artigo 483, o empregado que se desligar da empresa mediante as rescisões indiretas, ou seja, pleiteando o término do contrato por motivos provocados pelo empregador, terá assegurado o percebimento do aviso prévio integral.
É ilegal substituir o tempo da redução da jornada de trabalho do empregado no aviso prévio pelo pagamento de horas correspondente, conforme prevê a súmula 230 do Tribunal Superior do Trabalho. Se ambas as partes, empregado e empregador, concordarem com a reconsideração, o aviso prévio poderá tornar-se ineficaz e o contrato de trabalho seguir seu rumo normalmente. A súmula 276 do Tribunal Superior do Trabalho assegura que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprovação de haver o prestador do serviço obtido novo emprego. Os reajustes salariais coletivos determinados no curso do aviso prévio beneficiam os empregados que os receberem, mesmo para aqueles que hajam sido agraciados com indenizações antecipadas, consequentemente, devido à rescisão complementar. O pagamento referente ao aviso prévio, sendo trabalhado ou indenizado, estará sujeito ao recolhimento do FGTS, súmula 305 do Tribunal Superior do Trabalho. Concluímos também que a Lei 12.506 de 2011 regulou o texto constitucional, em especial os incisos 21 no artigo 7º da nossa Mãe Constitucional, asseverando que o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. E no parágrafo único, a legislação afirma serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo 60 dias, fazendo um total de 90 dias. Para quem trabalhou durante 5 anos na mesma empresa, haveria por ocasião da dispensa o equivalente a 15 dias proporcionais, somados aos 30 dias de aviso prévio já previsto em lei. Perceberia o empregado, nesse exemplo, 45 dias de aviso prévio de acordo com a Lei 12.506 de 2011. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorrido a partir da publicação desta lei em 13 de outubro de 2011. A súmula 441 do Tribunal Superior acrescenta também pela RESP do Tribunal Superior do Trabalho. O artigo 488, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. O empregado tem direito a optar por chegar ao trabalho 2 horas mais tarde ou sair 2 horas antes do fim da jornada, durante o cumprimento do aviso prévio. Também pode ser afastar-se do trabalho 7 dias antes do aviso prévio, do período do aviso prévio. Tais benefícios têm como objetivo oferecer mais tempo ao empregado de encontrar outra oportunidade no mercado de trabalho. Artigo 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva, depois de expirado o respectivo prazo, mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Realmente, qualquer das partes externar a vontade de cancelar o aviso prévio, pode rasgar ele a qualquer momento e dar continuidade belezinha ao contrato de trabalho. Logicamente, com concordância dos envolvidos. Empregado, empregador, empregador, empregado. A continuação da relação de emprego ocorrerá como se o aviso não tivesse sido convalidado. Artigo 490. O empregador que durante o prazo do aviso prévio, dado ao empregado praticar ato que justifique rescisão imediata do contrato, sujeita ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Caso o empregador dê motivos ao fim imediato do cumprimento do aviso prévio, antes de seu término, o empregador terá direito a perceber o pagamento integral do referido aviso e de todas as verbas rescisórias anteriormente devidas. O artigo 491, o empregado
durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para rescisão, perde o que? O direito restante dos respectivos prazos. O empregado que durante o prazo de aviso prévio cometer uma falta que caracteriza qualquer irregularidade prevista no artigo 482, terá consequentemente convalidado sua dispensa nos mesmos moldes estabelecidos para as rescisões por justa causa. Quanto à estabilidade, no capítulo 7, o artigo 492, o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não pode ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. Então, o empregado que tenha 10 anos de serviço, que trabalha na mesma empresa, ele não pode ser dispensado aí ao léu. Eu diria de qualquer maneira, ou de qualquer forma. Mas, por exemplo, o decenal de 10 anos, artigo 492 da CLT, dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e artigo 8º, inciso 8º da Constituição e a súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Temos também membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no artigo 10, inciso 2, a linha A dos atos de disposição constitucional transitória, e artigo 165 da CLT e súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho. Lembramos bem que também temos a gestante, no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos de disposição constitucional transitória, e nos artigos 7º, inciso 18 da Constituição Federal, nossa mãe constitucional, e a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Temos aí, inclusive, a doméstica, referida aí à Lei 11.324 de 2016, temos o programa Empresa Cidadã, outras referidas leis, concedendo mais de 60 dias após a duração da licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da referida Constituição, a empregada das empresas que aderirem ao programa referida até o final do primeiro mês após o parto, a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. Empregada doméstica pode se compreender também até aquela pessoa que 3 vezes por semana na mesma casa, que como diarista, pode se compreender como doméstica da casa. Protege por acordo e convenção coletiva de trabalho ou regulamento da empresa. Artigo 7º, inciso 26 da Constituição e artigo 616 da CLT. Membro do Conselho Curador do FGTS, artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.036 de 1990. Membros do Conselho Nacional da Previdência Social, temos diretores de sociedades cooperativas, temos segurados em acidentes do trabalho, temos membros das comissões de conciliação prévia, temos membros da comissão de representação dos empregados nas empresas. A estabilidade decenal era conquistada por todo empregado que tivesse prestado serviço por mais de 10 anos a um mesmo empregador. Em 67 veio ao mundo jurídico a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É inovadora, restou demonstrado a proteção ao empregado, garantia pelo artigo 492. Doravante, todo empregado poderia optar pelo sistema de FGTS, teria depositado 8% da sua remuneração em uma conta vinculada para que, no futuro, pudesse sacar seus depósitos em caso de desemprego, aquisição de casa própria e outras situações.
Nos termos de contrato, já não se aplica a regra do 478 do texto consolidado, então somente haveria direito às verbas rescisórias previstas na lei, como a retirada total em mais de 40% do montante dos depósitos fundiários após a Constituição de 88. Somente agora, atualmente, a Carta Magna determina que é direito do trabalhador a vinculação ao FGTS, enterrando-se de vez a estabilidade decenal. Já não é possível o empregador tornar-se estável decenal, mas o artigo 492 da CLT não é letra morta, não morreu, está lá, visto que fica valendo para as que jamais conquistado tal proteção, haviam sido considerados. Então, proteção. Doravante, a equivalência entre os regimes do FGTS e da estabilidade decenal prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos os valores a título de reposição de diferenças sobre o período anterior. Ademais, a estabilidade contratual ou derivada de regulamentos próprios da empresa são compatíveis com os regimes do FGTS, não excluindo nenhum tipo de percebimento dos depósitos fundiários agregados ao empregado beneficiário. Diversamente ocorre com a estabilidade decenal do artigo 492 da CLT, que é recepcionado como renúncia perante a opção pelo FGTS, respeitando-se o direito adquirido do período anterior à referida opção da súmula 98 do Tribunal Superior do Trabalho. Será necessário que o empregador suspenda o empregado estável que cometa a falta grave durante 30 dias no máximo. Esse tempo será suficiente para o empregador preparar as provas para que ratifique seu ato perante o Poder Judiciário, mediante o que é uma ação denominada inquérito para apuração de falta grave, aforada na Justiça do Trabalho, artigo 853 da CLT. Tal ação será analisada por uma vara do trabalho, que decidirá pela convalidação da dispensa ou pelo retorno do empregado às suas atividades, ressalvando-se que, na primeira hipótese, o empregado não receberá salário desde a sua suspensão, e na segunda hipótese será paga toda a remuneração devida desde sua suspensão. Em tempo essa, a ação permite que cada parte arrole até 6 testemunhas para oitiva em audiência. A estabilidade decenal é a única que se entende definitiva, mesmo que rara nos dias atuais, por atender somente aos empregados remanescentes que trabalharam por mais de 10 anos na mesma empresa e não optaram pelo FGTS antes de 5 de outubro de 1988. As demais possibilidades de estabilidade previstas em leis podem ser consideradas como proteção ao emprego, por serem de caráter temporário e não definitivo, também sujeita a indenizações projetadas pelo período de garantia ao emprego. Entretanto, o artigo 493 constitui falta grave o que a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482, quando por repetição ou natureza represente séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Falta grave é a justa causa praticada pelo estável, que recebe outra denominação e tratamento para se diferenciar dos empregados sem a proteção do emprego. Trata, então, de irregularidades previstas no artigo 482 da CLT, aplicadas aos estáveis e não estáveis. O artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação. A lei permite, excepcionalmente, que a suspensão seja até a decisão final do processo, mas a ação precisa ser ajuizada no prazo de 30 dias, sob pena de ser caracterizado a decadência. Artigo 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a que teria
direito no período da suspensão. A lei diz erroneamente que o empregado deverá ser admitido. O certo, porém, é permitir o seu retorno ao trabalho, pois não houve término de contrato até aquele momento. Nesse caso, o empregador fica obrigado a pagar o salário desde o dia do início da suspensão. Artigo 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhado, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador, pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Doravante, a readmissão ocorreu nas hipóteses em que o empregado é dispensado, com ou sem justa causa, encerrando as atividades laborais e considerando extinto seu contrato de emprego. Caso haja interesse do empregador em readmiti-lo, será necessário aguardar 90 dias da data da dispensa para que retorne ao trabalho naquela mesma empresa, visto que a portaria ministerial número 384 de 1992 entende-se como fraude ao sistema do FGTS a volta do empregado em período inferior. A reintegração firma-se nos casos em que o empregado é estável e, sendo dispensado pelo empregador, tem direito a retornar às suas atividades de trabalho com base nas regras de proteção ao emprego previstas em lei. Em regra, a reintegração convalida-se por meio de ordem judicial, pois o empregado recorre à Justiça do Trabalho para se ver assegurado sua garantia de retorno ao emprego. Essa é uma faculdade do juízo, prevista em lei, dando condição ao magistrado de optar pela reintegração ou indenização. Trata-se de exceção, que possibilita seu retorno ao trabalho em juízo. A Justiça do Trabalho poderá verificar a incompatibilidade e designar a indenização do período protegido pela estabilidade, súmula 28 do Tribunal Superior do Trabalho. Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o fim do período de estabilidade, não sendo assegurada a este a reintegração no emprego. Não há nulidade por julgamento extra-petita da decisão que deferir indenização salarial quando o pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496 da CLT e a súmula 396 do Tribunal Superior do Trabalho. O artigo 397, extinguindo-se a empresa sem ocorrência de motivo de força maior ao empregado estável despedido, é garantido que a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado paga em dobro.